Traremos aqui para telas é Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Queria ouvir o Zé Eduardo primeiro. Zé Eduardo, boa tarde, bem-vindo. Sobre esse voto da ministra Carmen Lúcia e o que pode acontecer daqui para frente. Aliás, você ouviu também um pouquinho do voto do ministro Nunes Marques. Já poderia dizer para a gente o que você está achando da tendência do voto dele? Bem, boa tarde, Luciana, boa tarde, Caio. Em relação ao voto da ministra Carmen Lúcia, ela aderiu ao voto do relator Benito Gonçalves e fez apenas algumas observações pontuais que me pareceram bastante relevantes. Ou seja, diversas considerações, dentre as quais ela menciona a lei da ficha limpa e mostra claramente que esta lei ela não coloca como valor principal tutelado a consequência do abuso do poder político, até porque isso é de difícil mensuração numa eleição, mas coloca como ponto motivador da configuração do delito a gravidade da conduta. De fato, a lei é muito clara nesse sentido, ou seja, o abuso do poder político ele leva à tipificação, independentemente da consequência concreta no processo eleitoral, mas a partir da gravidade. Eu me lembro, Luciano, eu fui relator da lei de ficha limpa, isso foi muito discutido, porque era muito difícil você sempre dizer, mas determinou a eleição, não determinou, qual é a consequência, etc. Então a lei, embora se referindo à necessidade de se olhar as consequências, ela prevê a gravidade da conduta como sendo o elemento guia condutor da tipificação. E a conduta de Jair Bolsonaro, diz a ministra Carmen Lúcia, foi rigorosamente inaceitável como presidente da República, dentro de todos aqueles contornos que ela frisou. A seguir vem o voto do ministro Cássio, uma coisa já fica clara, ele não pediu vista, então ele está votando, né? O que deixaria um eventual pedido de vista apenas para o ministro Alexandre de Moraes, que não creio que o faça. Portanto, nós teremos hoje, provavelmente, o resultado dessa ação. Um resultado já definido com maioria de votos, né? Ou seja, nós temos 7 ministros do TSE, 1 divergiu, 4 votaram contra, mesmo que os outros 2, como Cássio e o ministro Alexandre de Moraes, se somassem ao voto de divergência, não haveria como suplantar a maioria. Então, portanto, é uma decisão que já está definida, tomada. Acho que já ontem alguns ministros, com muita propriedade, o ministro Floriano Azevedo Marques, o ministro André Ramos Tavares, fizeram observações e, de certa forma, fragilizaram muito o voto do ministro Raul Araújo, que é um juiz respeitabilíssimo, um homem correto, mas que, a meu ver, nesse caso, não seguiu a melhor orientação, como demonstraram os votos que sucederam a ele. Então, em síntese, a ação acho que já está julgada, definida, e, portanto, Jair Bolsonaro, acredito eu, no final desta sessão, será realmente tido como inelegível na forma da lei da ficha limpa. Zé, me permite tirar algumas dúvidas técnicas com você antes de passar para o Caio Coppola. Uma delas é, o ministro Alexandre de Moraes pode querer não votar como presidente do TSE e já formada a maioria? Ontem nós tivemos essa discussão aqui, me parece que isso é possível. Eu acredito que seja possível, mas eu acho que ele deve votar. Pelo menos tem sido a praxe, pelo menos o que me consta, do TSE, que ele profira a votação. Então, portanto, agora também não, vamos dizer o seguinte, se ele também não quiser votar, não vai subir o dólar nem cair o dólar, né, Luciano? Não vai fazer diferença, exatamente. Talvez do ponto de narrativa, do que se olha ou não, a gente viu o ex-presidente Jair Bolsonaro falar ontem, dar algumas entrevistas, mas isso é tema para daqui a pouco. Vou passar então para o Caio Coppola agora para ouvir o Caio um pouquinho. Caio. O pior é que questões de insegurança jurídica e da inelegibilidade de um candidato que defende pautas mais liberais pode fazer subir ou cair o dólar. Mas feita essa breve... Mas a gente não está na eleição, né, Caio Coppola? Feita essa breve consideração, mas ele foi declarado inelegível, né? Então isso obviamente favorece o outro polo político, né? O polo político que está na situação. Falando aqui especificamente sobre o voto da Carmen Lúcia, eu queria destacar alguns pontos, né? Nós tivemos aqui a oportunidade de acompanhar. Ela foca muito nas críticas aos ministros, né, do judiciário. Ela fala que aquela reunião com os embaixadores teve finalidade clara de autopromoção. Ela usa, inclusive, ela cita, né, entre aspas, a frase "o Brasil está voando", como se não fosse legítimo ao presidente da República, né, falar esse tipo
colocar esse tipo de situação. Eu acho que isso está absolutamente contemplado pela realidade política e pela liberdade de expressão. Achei um exemplo infeliz trazido pela ministra. Ela fala assim da desqualificação de oponente político, isso é defeso em lei, tanto que já foi apreciado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral como propaganda eleitoral antecipada e foi sancionado com multa, certo? Agora ela cita diversos agravos contra o judiciário, citando nominalmente críticas, ou como ela diz, ataques ao ministro Barroso, ao ministro Fachin e ao ministro Alexandre de Moraes, colocando o judiciário brasileiro mais uma vez numa situação interessante em que a suposta vítima de uma agressão é também juiz de uma ação, havendo aí talvez um conflito de interesse e sendo talvez mais próprio a declaração da suspeição pelo próprio ministro, mas parece não ser o caso aqui no Brasil. O que me preocupa na fala da ministra Carmen Lúcia, e aqui eu vou extrapolar um pouco, né, o âmbito dessa ação, né, dessa ação de investigação judicial eleitoral. Ela diz o seguinte, aspas, desqualificar ministros é desqualificar a justiça eleitoral, é desqualificar o poder judiciário, é desqualificar a democracia. E eu preciso me manifestar veementemente contra a lógica aqui trazida pela ministra Carmen Lúcia. É muito diferente criticar integrantes de um poder do que criticar instituições. É perfeitamente razoável, né, defender, né, do ponto de vista republicano, democrático, uma instituição de relevo, né, mais que centenária, como é o caso do Supremo Tribunal Federal. E é perfeitamente possível criticar os seus integrantes. Inclusive, ela faz aí, né, ela incensa os seus colegas, ela diz o seguinte, quem era Barroso, quem era Fachin, a notabilidade estava posta. E, de fato, todos sabemos quem era Barroso, quem era Fachin, quem era Zanin, não é? O amigo, companheiro de Lula, recentemente indicado ao Supremo Tribunal Federal, mas não se trata disso. Como que uma ministra do Judiciário, do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, vai falar que você fazer uma crítica a um agente público, como é o caso do ministro, pode se confundir com um ataque à democracia? Isso é perigosíssimo. A seara pela qual nós estamos enveredando é perigosíssima. E eu também, só para completar minhas observações sobre o voto da eminente ministra, ela, primeiro, en passant, ela fala que a gravidade já está demonstrada, enfim, não enfrenta muito esse argumento, só que ao combinar a sanção, na verdade, né, ao subscrever o voto do relator, ela fala que a lei é taxativa quanto à punição. Estou falando aqui em termos bem leigos e o Zé Eduardo vai ter a oportunidade de me corrigir. Por favor, me corrija se eu for impróprio no uso das palavras. Fala, a lei é taxativa quanto à sanção. E aqui você vê, então, um pouco dos dois pesos e duas medidas quando o judiciário, né, está julgando políticos da direita e da esquerda. Porque o precedente que nós temos, né, inclusive no caso do impeachment da senhora Dilma Rousseff, foi muito diferente. Houve uma modulação, uma reinterpretação de dispositivo constitucional que era taxativo. Eu leio aqui para a nossa audiência, né, Constituição, artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. O que diz o parágrafo único textualmente. No caso previsto no inciso 1, funcionará como presidente o presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda de cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, isso sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Vamos lembrar que naquele caso, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, separa ambas as sanções e Dilma perde o cargo, mas não tem os seus direitos políticos cassados. E quando Carmen Lúcia, né, repisa que a sanção tem que ser cumprida taxativamente, sem qualquer tipo de modulação, minha cabeça viajou para o nosso passado recente. Então, eu queria só fazer essas observações, anotando o perigo desse tipo de visão, que já foi expressa também por outros ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que naquela lógica do rei Luís XIV, né, do l'état c'est moi, o Estado sou eu, acreditam que o tribunal sejam eles. Não, não. Eles são membros
integrantes de uma instituição centenária cujo poder é temporário. E é uma pena que eles confundam os papéis dessa forma.